Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. 21 horas, horário de Brasília. Começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa, reflete com tudo que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, pentacampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores e na quinta colocação no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro vem de vitória, venceu o Atlético Paranaense por 1-0 nesse final de semana, mantendo aí a quinta colocação, buscando se aproximar do grupo dos 4 primeiros colocados, né? Ainda com chances matemáticas de título, mas muito difícil. O Cruzeiro vai buscando aí um fim de ano digno na temporada, a melhor posição possível no campeonato também, é claro, vale premiação, vale posição no ranking da CBF, vale motivação, tudo isso e muito mais. Tem Cruzeiro e Flamengo nessa quarta-feira, a gente vai falar sobre isso e, claro, muito mais no programa de hoje. Eu sou o João Henrique Castro e começo o nosso debate mandando um abraço à produção e direção a cargo dos sempre competentes Paulo Costa e Sidney Júnior, e convidando você, amigo ouvinte, a participar com a gente pelo Twitter, utilizando a hashtag Rádio GDG. Então você manda no início, no meio, no final do seu recado, não importa a ordem, colocou hashtag Rádio GDG, vai aparecer o seu recadinho aqui pra gente, você vai interagir e vai ajudar a gente a fazer esse programa, esse debate que é feito sempre de torcedor para torcedor. A outra forma de interagir com a gente, claro, é pelo Facebook, facebook.com/Guerreiro dos Gramados. A gente subiu um post aqui agora divulgando o programa de hoje. Você deixa logo abaixo, curte também, compartilha e ajuda a divulgar, a difundir também esse que é o principal canal celeste de debate. Já são aí 5 temporadas de Guerreiros em Debate, o Guerreiro dos Gramados no ar desde 2009, na cobertura do Cruzeiro. A gente vai começar falando hoje, claro, da vitória do Cruzeiro sobre o Atlético Paranaense, gol ainda na primeira etapa de Arrascaeta marcando o gol da vitória, em passe do Robinho, né? O Arrascaeta fez uma grande jogada, mas o Robinho foi muito inteligente também na hora de acionar o Arrascaeta para poder marcar o gol. O Cruzeiro venceu o Atlético Paranaense por 1-0, né? Mas muita gente aí criticando mais uma vez a postura do time, muita gente incomodado, né, com o desempenho ofensivo do Cruzeiro, com a postura do Cruzeiro em campo, esperando que a vitória fosse um pouco mais tranquila. A verdade, o Atlético Paranaense buscando uma vaga no G7, buscando disputar a próxima edição da Libertadores, com mais motivação do que o Cruzeiro, mas o Cruzeiro conquistou a vitória, e eu quero saber a opinião do meu parceiro aqui de Guerreiros em Debate, o Álvaro Júnior, que vai debater comigo aqui hoje. Em primeiro lugar, boa noite, Álvaro, mas eu quero te ouvir sobre esse desempenho do Cruzeiro. Te agradou o futebol mostrado pelo Cruzeiro nesse domingo para vencer o Furacão no Mineirão, Álvaro? Boa noite. Boa noite, João. Boa noite aí o pessoal da produção, Sidney, Paulo. Boa noite a toda a China Azul ligada conosco. Mais um prazer estar aqui novamente. Faz um tempinho que eu não participo. Mas estamos juntos. Na medida do possível, a gente vai estar sempre junto por aqui, por esse canal. João, respondendo sem mais delongas a sua pergunta. Não tem me agradado as atuações do Cruzeiro, né? Eu acho que esse pragmatismo do Mano tá fazendo com que ele perca boa oportunidade. Responde depois para mim, quando voltar para você, João, o seguinte: quem pode se dar ao luxo de ter 2 meses de pré-temporada? Eu acho assim, o Mano está perdendo uma boa oportunidade de variar o time, fazer esse time jogar de forma diferente, fazer experiências. Agora é o momento, já que não é para deslanchar, somar ponto, brigar pelo título, é o momento certo, por exemplo, para ele testar formações diferentes, sair desse feijão com arroz Mano Menezes, que a gente já está até um pouco cansado disso, na verdade, João. Eu acho que, assim, o futebol do Cruzeiro, apesar do título da Copa do Brasil, apesar dos bons números no segundo turno do Campeonato Brasileiro, o futebol do Cruzeiro não tem me agradado. Eu acho que o time tem capacidade, tem condição de apresentar muito mais do que isso que ele tem apresentado hoje, João. E, sinceramente, acho que
Mano poderia usar esse período, esse agora um mês e pouco que falta para terminar o ano, para observar outras situações de jogo, observar como o time se comporta, por exemplo, de forma mais proativa, sem ser tão reativo, de fazer vantagem e segurar o time, como é o normal do time. Nós temos visto aí nesse período o Mano Menezes. Enfim, eu acho que é uma boa oportunidade que Mano Menezes está perdendo de, inclusive, aumentar o leque de formas do time jogar. Né, experiências que ele vai usar agora no Cruzeiro, de repente, vai usar ano que vem, em situações, em campeonatos diferentes que o Cruzeiro vai disputar, que a gente sabe que campeonatos com fórmulas diferentes são fórmulas diferentes de serem disputadas. Né? Quer dizer, coisas que a gente está cansado de ver no futebol. Ele podia ampliar o leque de formas de jogar do Cruzeiro, né? Variando isso conforme adversários, conforme o campeonato se disputa, enfim. É só uma ideia. Hashtag fica a dica aí para o senhor Mano Menezes. João? Eu acho que é interessante ponderar, né, em relação a essa matéria, porque o Cruzeiro recuperou, né, a liderança do retorno nessa rodada. Eu acho que se a gente pensar aí o aproveitamento, né, do Mano Menezes, né, no comando do Cruzeiro, pegando o segundo semestre de 2015, segundo semestre de 2016 e a temporada de 2017, não sei, né, eu não fiz esse estudo ainda, mas arrisco dizer aí que é o melhor aproveitamento de um treinador no futebol brasileiro nos últimos 3 anos, né, e pensando nesse intervalo aí de tempo, e o Mano sempre estando, né, nesses 3 anos aí, brigando pelo título do retorno, nesse ano liderando o retorno do Brasileirão. Mas há sempre essa polêmica, né, em relação ao Mano Menezes, ao trabalho do Mano Menezes, que é o desempenho da equipe em termos de futebol ser vistoso ou não. E aí há uma discussão sobre o futebol pragmático, uma discussão sobre o futebol bonito. Eu confesso que me agrada bastante a Copa do Brasil e liderar o retorno, né? Acho que muita gente lembra aí dos prejuízos que o Cruzeiro teve logo no início do campeonato, ali, a derrota para a Chapecoense, para a Ponte, né, o momento que o Cruzeiro deixou a briga do título do Brasileirão, né, ou seja, se o Cruzeiro tivesse vencido ali, né, tivesse uns 50% de aproveitamento no mês de junho, mais ou menos, né, o Cruzeiro teria brigando pelo título, mas foi um período muito difícil para o elenco do Cruzeiro, né, um período de muitas lesões. Por exemplo, né, o Rafael Sobis estava fora, o Robinho estava fora, o Arrascaeta ficou fora. Então o Cruzeiro teve ali um período também de desfalques importantes que acabou custando a temporada. Mas no geral aí, eu não vejo o Cruzeiro devendo nada para ninguém no futebol brasileiro esse ano. Então nesse sentido, eu faço bastante uma defesa que o Cruzeiro tem apresentado ao longo desse ano. Mas a polêmica é legal, né? Ou seja, o Cruzeiro tem aí bons números, o Cruzeiro ainda sonha de forma distante, claro, com o título nacional. O Cruzeiro tem nesse momento aí, segundo o site Chance de Gol, 0,2% de chance de ser campeão brasileiro, ou seja, a cada 1000 combinações de resultado, apenas 2 dão o título brasileiro para o Cruzeiro. 88,8%, né, ou seja, das 1000 combinações que eu citei, 888 terminam com o título do Corinthians. Depois da vitória do Corinthians sobre o Palmeiras, aí o título ficou muito próximo da equipe, né, paulista. Mas ainda tem chance matemática. Faltam 18 pontos, né, em disputa. O Cruzeiro está a 11 pontos do Corinthians, né, ou seja, o Corinthians, o título não acaba para o Cruzeiro na próxima rodada, nem se o Corinthians ganhar e o Cruzeiro perder. O Cruzeiro vai aí para as últimas 5 rodadas com alguma chance matemática de título, pelo menos, né. Num ano em que o Cruzeiro teve problemas em junho, num ano em que o título brasileiro já era distante, né, e o Cruzeiro vence a Copa do Brasil e não relaxa, como o Mano destacou na coletiva ontem. Deu uma relaxada, é verdade, ali a semana do Curitiba, Atlético Mineiro. Talvez poderia ir uma vitória a mais, né? O Cruzeiro está ali do lado do Grêmio, do Palmeiras, e um pouquinho mais de perspectiva de título. Mas ver o Cruzeiro forte na temporada me parece que é uma leitura honesta do que o Cruzeiro construiu em 2017, não achava? Então, João, eu vou voltar a defender a minha tese no seguinte ponto. O Cruzeiro realmente, pelos resultados, né, é o futebol que pratica. O Cruzeiro hoje pratica o futebol pelo resultado. É claro que a gente vê, joga por uma bola, consegue essa uma bola,
né? Aí se tranca ali e vai tentando controlar o jogo. Eu acho que o Cruzeiro é perfeito nisso, no que o Mano se propõe com que o time faça, o Cruzeiro faz com perfeição. A minha única ressalva é a seguinte: às vezes eu acho que o Cruzeiro entrega muito a posse de bola para o adversário, deixa o adversário controlar muitos momentos da partida enquanto está preocupado em se defender. E aí eu acho muito complicado, porque você acaba chamando o adversário para cima. O adversário joga mais perto do gol do Cruzeiro do que o Cruzeiro joga mais perto do gol do adversário. Então a possibilidade de o adversário vir fazer seu gol se torna maior, mas isso são questões que podem acontecer, não podem acontecer, enfim, são probabilidades. O Cruzeiro pode encaixar contra-ataques. Por exemplo, ontem foi praticamente um contra-ataque, porque o Atlético do Paraná era o momento que o Atlético do Paraná estava melhor no jogo. O Fábio fez defesas difíceis, né? Aquela da bicicleta do cara foi uma defesa incrível. Pouco tempo depois ali, o Cruzeiro rouba a bola no meio, o Robinho, com a visão de jogo fantástica, deu aquele lançamento preciso e a Arrascaeta fez um gol muito bonito, né? Me lembrou, inclusive, uns certos 2 gols que nós tomamos ali semana passada, mas enfim, deixa esse assunto para lá. E aí o Cruzeiro passou a preocupar-se mais defensivamente. É normal, o Cruzeiro hoje é um time que joga um futebol para o resultado. O problema disso, no meu entendimento, é que isso cede muitos empates, né? Quer dizer, nós empatamos 9 vezes no Campeonato Brasileiro, né? São 9, vamos colocar aí, não que tivesse ganhado os 9 jogos que empatou, mas vamos colocar a metade, ganhasse 4, seriam 8 pontos a mais, e isso hoje faria uma diferença tremenda na tabela do Cruzeiro, João. A gente, eu estava vendo, inclusive, no blogueiro do Palmeiras, não perdemos pro Corinthians, ainda que o Corinthians tenha vencido o Palmeiras 2 vezes no campeonato, mas perdemos ao perder para a Chapecoense 2 vezes, perdemos nos outros tropeços, e lembrando os tropeços pequenos, né, do Palmeiras nos pequenos, porque o próprio Corinthians foi derrotado pelo Atlético Goianiense e pelo Vitória, né, no Itaquerão, por exemplo. Então, o Corinthians perdeu 2 jogos para os times da zona de rebaixamento, né, nesse campeonato em casa, né. O Corinthians é derrotado pela Ponte Preta, que é outra equipe da zona de rebaixamento, há uma rodada atrás. Então, mesmo a campanha do Corinthians é uma campanha de tropeço nos pequenos, por exemplo. Então, a gente vê que quando a gente se distancia da briga pelo título, né, a gente vai começar a ponderar aquele jogo ou aquele empate, né, mas o futebol brasileiro esse ano tem aí, não teve nenhuma grande equipe. Acho que o Palmeiras esboçou aí nessa reta final, antes do duelo contra o Cruzeiro, inclusive, né, que já foi uma partida que o Palmeiras teve dificuldade, uma arrancada de um elenco que não se provou, não provou ter a qualidade que se esperava, o time não funcionou como se esperava, né, com o Alberto Valentim deu uma melhorada aí, que o pessoal começou a imaginar que é isso, mas a gente vai ter um campeão brasileiro aí que faz um segundo turno de rebaixado, ou seja, justamente pelo fato de que ninguém conseguiu esse ano aí ter um desempenho consistente e suficiente, né? A gente está falando da possibilidade ainda do Cruzeiro ser campeão com 69 pontos, o máximo que o Cruzeiro pode alcançar, porque é possível o Corinthians fazer só 7. É possível o Corinthians aí vencer 2, empatar 1 e ser derrotado 3 vezes, pelo que ele vem mostrando. É o aproveitamento atual do Corinthians no retorno, né? Acho que quando você fala, por exemplo, o Álvaro já pode largar o campeonato de mão, acho que não dá ainda não. Não dá pelo que o Corinthians mostra, né? Claro, é muito difícil, e o mais difícil é o Cruzeiro vencer os 6 jogos, né? Mas o Corinthians tropeçar de forma a permitir que alguém se aproxime ainda, se mantiver o aproveitamento do retorno, pode ser aí que essa grata surpresa possa aparecer no caminho de alguém, né? Especialmente, claro, no momento do Santos, que está mais próximo ali. O Santos está a 6 pontos, ainda que o Santos tenha 3 vitórias a menos. Ou seja, o Santos precisa de 2 jogos para empatar e de mais um para poder deixar o Corinthians para trás. O Corinthians está muito próximo do título. A gente tem uma outra forma de participar com a gente aqui também, que é através das enquetes, né? O sistema é #EnqueteGDG.
você manda pra gente que nota... aliás, desculpa, deixa eu te ensinar direitinho aqui, ou explicar direitinho. Você que já conhece também, já sabe como fazer. Você aciona a sua busca no Twitter, coloca hashtag EnqueteGDG na busca e vai aparecer para você, por exemplo, a possibilidade aí de ver as últimas enquetes, selecionando a aba Últimas. Quando você clicar nessa aba, vão ter aí as 6 enquetes disponíveis para você participar hoje. A primeira enquete, que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo contra o Atlético Paranaense, 47% dando nota 7 até aqui. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no segundo tempo contra o Atlético Paranaense, 46% nota 7, uma atuação estável do Cruzeiro, né, na perspectiva do nosso ouvinte até aqui. Quem foi o melhor jogador da partida contra o Atlético Paranaense? O Arrascaeta vai liderando com 45% dos votos. Você aprova as atuações do time após a conquista do Penta da Copa do Brasil? Sim, mas pouco. 54% da audiência. Você aprovou a estreia do garoto Jonathan contra o Atlético Paranaense? E se você acha que ele deveria ser titular contra o Flamengo? A maioria dizendo que aprova, mas que ele não deveria ser titular ainda, 48%. E o que tem faltado para o time do Cruzeiro? Eficiência ofensiva, 57%. A opinião dos ouvintes aqui tem tudo como opção: passe e movimentação, eficiência defensiva. Ninguém votou eficiência defensiva agora. A defesa, de fato, tem agradado o torcedor. Aqui o pessoal no Facebook participando também. Abraço ao Edson Miranda, ao Cristiano Rocha, né, ajudando a gente também aqui nesse debate. E agora, Álvaro, acho que isso é interessante de debater, né, porque há todo um discurso, né, acho que você frequentemente fala isso nas suas colunas de pós-jogo, por exemplo, de uma postura extremamente defensiva do Cruzeiro nas partidas, né? O Mano tem fama de ser um treinador retranqueiro, etc. O Cruzeiro completou, né, na rodada passada a marca de principal finalizador do campeonato, né? O Cruzeiro igualou o Atlético Paranaense, desculpa, o Flamengo nessa situação. É o time que mais finaliza no campeonato. O Thiago Neves, salvo engano, ele é o principal finalizador do Cruzeiro, mas salvo engano é quem mais chuta gol no campeonato também. Então a gente tem um Cruzeiro que permanece por pouco tempo no campo adversário, que atua de forma reativa em boa parte dos duelos, mas um Cruzeiro que chuta muito a gol, né? O time que mais finaliza no campeonato. Não é o melhor ataque, né? O Cruzeiro tem aí a marca de 39 gols, né? Do grupo dos 10 primeiros, por exemplo, o Corinthians tem 43, o Santos marcou menos, 36, o Grêmio marcou 48, o Palmeiras marcou 50 gols, ou seja, 11 gols a mais que o Cruzeiro, o Botafogo 40, 1 a mais, o Flamengo 41, 2 a mais, aí vem o Vasco que marcou menos, 32 vezes, o São Paulo marcou 42 vezes, 3 a mais que o Cruzeiro, assim como o Bahia. O Fluminense, que é 13º, também marcou 42 vezes. O Sport e o Vitória, né, que estão disputando o rebaixamento, marcaram 40, marcaram mais que o Cruzeiro com 39 gols. O Cruzeiro marca poucos gols, tem na defesa sua principal arma e a 4ª melhor defesa do campeonato, né? No primeiro turno esses números eram um pouquinho piores, mas o Corinthians tomou 23, o Santos tomou 23 e o Grêmio tomou 29, e aí tem o Cruzeiro com 30. Mas, sendo o time que mais finaliza no campeonato, eu acho que o termo retranqueiro, por exemplo, não se aplica, né? Acho que a gente tem que fazer uma análise mais elaborada. Um time que fica na retranca não vai ser o time que mais vai finalizar no campeonato, mas é um time que atua de forma reativa. Nem sempre domina a posse de bola, deixa o adversário tocar no seu campo de defesa. Acho que as partidas da final da Copa do Brasil, por exemplo, em que o Diego teve muita liberdade para flutuar com a bola, né, na intermediária, né, mais próximo ainda do meio campo, evidenciam um pouco isso. Mas o que tem, acho que essa pergunta que a gente colocou aqui na enquete, ela é muito boa, porque eu acho que falta ao Cruzeiro, e o Mano tem feito essa leitura, eficiência ofensiva. E aí o que é interessante, né? Por exemplo, um período que o Cruzeiro menos marcou gol no Campeonato Brasileiro foi o período em que o Ábila foi titular, porque o time não finalizava. O time não tinha a característica de finalizar 18, 19 vezes por partida. Finalizava 6 vezes, 7 vezes. Então, às vezes, a presença de um 9 de ofício não garante, por exemplo, uma capacidade de finalização ou uma presença, né, no campo adversário mais consistente. Mas me parece que é o grande desafio do Cruzeiro, que ficou incompleto esse ano, Álvaro. O Cruzeiro precisa acertar o ataque e ter mais eficiência ofensiva no ano que vem, não acha? Então, João, essa é a questão desse equilíbrio
que você falou agora que é interessante da questão do 9 de ofício e do falso 9. A gente com o 9 de ofício, faltava quem fizesse a bola chegar. Por isso o time finalizava menos. Agora com o falso 9, a gente tem mais possibilidade, tem mais construção de jogada para fazer a bola chegar. Então, consequentemente, o time passou a finalizar mais. Eu realmente concordo. Essa questão da eficiência ofensiva é que está pegando, porque o Cruzeiro realmente, apesar do jogo reativo, tem feito os bons contra-ataques. Tem chegado na frente com 2, 3 jogadores, fazendo trocas de posições, são boas articulações, principalmente pelo lado esquerdo, com Rafinha caindo por ali, tabelando com o Diogo Barbosa, era assim com o Alisson, quando o Alisson estava jogando, agora se machucou, tá fora. O Alisson também fazia boas participações ali, tabelas pela esquerda. É interessante, o jogo é dinâmico nesse setor do campo do Cruzeiro, quando o Cruzeiro ataca, agride seu adversário. Tem um jogo dinâmico. Agora, ao passo que do lado direito, a questão de ataque do Cruzeiro do lado direito é praticamente nula. O Ezequiel praticamente não chega na frente, enfim. E eu acho até bom que não vá mesmo, porque a maioria dos gols que a gente tem sofrido pelo lado dele, né? Então é melhor que ele fique quieto lá atrás mesmo, protegendo ali o lado dele, e tá funcionando. Só que, como diz o Fábio Veloso, nosso companheiro aqui de GDG, tem que guardar a bola na casinha. É isso que está faltando ao Cruzeiro, né? Se o Cruzeiro começar a converter pelo menos 50% das oportunidades, não, nem digo 30% das oportunidades que tem criado, dá pra gente fazer no mínimo aí uns 2 ou 3 gols por jogo e sair desse incômodo 1-0, 2-1. Ai, meu Deus. João. Álvaro, acho que a gente fica com esse gostinho, né, de uma temporada vitoriosa do Cruzeiro pela Copa do Brasil e pela colocação no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro sempre esteve aí no grupo dos primeiros colocados, né, só não brigou efetivamente pelo título pela disparada do Corinthians, né, o Cruzeiro já começou o campeonato, né, até liderou nas primeiras rodadas, mas teve aquela sequência muito ruim no mês de junho e aí não conseguiu se aproximar mais, mas a gente nota aí um Cruzeiro que está entre as equipes mais competitivas do país hoje. Quando a gente fala, por exemplo, na projeção para a disputa da próxima Libertadores, a gente vê que muitos dos classificados, a maior parte dos classificados aqui do Brasil, vai ter que buscar qualificar o seu elenco. O Corinthians passa uma sensação, por exemplo, menos pronto para jogar a próxima Libertadores do que o Cruzeiro. Os reforços que a gente fica imaginando, ponderando, são reforços pontuais. Por exemplo, reforços para aprimorar esse desempenho ofensivo aí, para que o Cruzeiro possa ser mais goleador na temporada 2018, né, na disputa pelo título da Copa Libertadores, né, o tricampeonato, principal objetivo do Cruzeiro aí em 2018, vindo do tricampeonato, a gente já começa a sonhar, claro, com a possibilidade aí do nosso primeiro título mundial. Acho que a gente tem que falar agora também, começar a repercutir um pouco. O Wander Araújo chegou aqui para o nosso debate também, daqui a pouco já vou até inclusive passar a palavra para ele na sequência, mas o Cruzeiro tem uma semana importante de jogos contra equipes cariocas. O Cruzeiro enfrenta o Flamengo nessa quarta-feira, duelo às 21h45 no estádio Luso Brasileiro, estádio da Portuguesa, da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. O duelo acontece às 9h45, o Flamengo é o 7º colocado no campeonato, tem 47 pontos, 12 vitórias, 11 empates e 9 derrotas, marcou 41 gols, sofreu 32, né, 9 gols de saldo, e tem aí no lombo, voltando de Porto Alegre hoje, com 3-1 pro Grêmio, né, o Flamengo fez o primeiro gol do Everton Ribeiro, né, jogador aí de destaque no bicampeonato celeste, sofreu a virada, todos os gols no segundo tempo. O garoto Everton entrou no segundo tempo, marcou 2 vezes e o Luan consolidou a vitória do Grêmio. E vem numa sequência recente aí nos últimos 5 jogos de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Nos últimos 3 jogos o Flamengo não venceu, né? Além da derrota para o Grêmio, o Flamengo empatou com o Vasco no Maracanã por 0-0 e foi derrotado pelo São Paulo
por 2-0. Antes disso, as vitórias que eu tinha comentado, na sequência de 5 jogos aí, o Flamengo tinha vencido o Bahia por 4-1, né, um jogo que foi muito equilibrado, estava 1-1 até os 30 e poucos do segundo tempo, e o Flamengo disparou no final, e venceu a Chapecoense por 1-0 na Arena Condá. Sabe também a campanha do Flamengo da Sul-Americana, o Flamengo está na semifinal da Sul-Americana, vai enfrentar o Júnior Barranquilla na semifinal da competição. E no domingo, às 19 horas, o Cruzeiro enfrenta o Fluminense, 13º colocado, com 10 vitórias, 12 empates e 10 derrotas. A equipe que mais empata no campeonato, 42 gols marcados, 42 gols sofridos, entre os melhores ataques, entre as piores defesas. Jogar com o Fluminense é fazer jogo franco, então vai ser interessante ver esse confronto, né, de estilos no domingo. E na sequência recente, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Fluminense vem se distanciando aí da zona de rebaixamento nas últimas rodadas. Pensando essa semana de duelos contra cariocas aí, dá pra pensar em 6 pontos, Wander? Dá pro Cruzeiro pensar aí, né? Se o Cruzeiro vence as 2 partidas, inclusive, ele sobrevive na disputa pelo título brasileiro, mesmo que o Corinthians vença as 2. Vai ficar uma distância de 11 pontos, faltando 12. Mas você vê o Cruzeiro nessa semana mantendo-se vivo no campeonato, ainda que respirando pelos aparelhos, Wander? Boa noite, meu caro. Boa noite, João. Boa noite, Cine Júnior. Boa noite, cara amigo Álvaro. Boa noite, Paulo Henrique. Boa noite, caros ouvintes. Então, João, muito pertinente a sua pergunta. O Cruzeiro vem sim forte para essa reta final de Campeonato Brasileiro, e o elenco demonstrou, não, além da força, demonstrou ter personalidade, ter caráter de time com brilho de campeão. Por quê? Ao receber uma crítica, no meu entendimento, que motivou o elenco completamente pelo jogo contra o Palmeiras, nosso conterrâneo de origens italianas, o Palmeiras em São Paulo, o time mostrou que tem brilho na cara, que tem vergonha na cara, que tem hombridade, e vai disputar os jogos até o final buscando a vitória, buscando o melhor resultado do Campeonato Brasileiro. Isso diferente do que aconteceu em outros anos, quando o Cruzeiro brigava para não cair. Nós temos hoje 51 pontos, livres de qualquer chance de rebaixamento, classificados praticamente com 2 vagas para a Copa Libertadores 2018, e principalmente com um elenco forte. Hoje o esquema tático do Cruzeiro está definido. Nós temos um treinador de ponta no futebol brasileiro e que vai liderar o time na briga pela Libertadores de 2018, e principalmente nós precisamos de reforços pontuais, o que não aconteceu em outros anos, quando nós habilmente aqui na rádio falávamos que precisávamos mudar o estilo do Cruzeiro jogar. E o futebol que o Cruzeiro vem apresentou ontem contra o Atlético Paranaense. O Cruzeiro teve muita dificuldade ontem contra o Atlético Paranaense, e apresentou contra o Palmeiras na semana passada, é futebol de time campeão. Por quê? Fechado na defesa, a defesa concisa, defesa sólida, saindo rápido para os ataques, nos contra-ataques, e principalmente armando o jogo quando tem o domínio de bola. E principalmente, mais uma ponderação, dominando o jogo quando não tem a bola. Poucos times no futebol brasileiro conseguem apresentar esse tipo de futebol. O Grêmio, no início do ano, apresentou, caiu muito no futebol brasileiro. O Corinthians joga hoje no estilo Muricy Ball, bola para frente, seja o que Deus quiser, Muricy, Cuca Ball, jogando sempre por um gol. Deu sorte de fazer 3 gols ontem contra o Palmeiras, mas o time do Cruzeiro é um dos principais times no futebol brasileiro hoje, o time que mais chuta gol, que tem uma defesa sólida, ainda, como eu vou repetir, ainda tem dificuldade de jogar quando enfrenta um adversário que joga muito fechado, mas quando joga com times abertos, como foi com o Palmeiras, como foi com o Grêmio, com o Palmeiras, detalhe, todas as partidas, João, partidas tanto aqui em Belo Horizonte, quando o Cruzeiro empatou em 3-3, ou quando empatou em 1-1 pela Copa do Brasil, ou como foi em São Paulo, os 3-3 pela Copa do Brasil e os 2-2 pelo Campeonato Brasileiro. Então, o futebol que o Cruzeiro está apresentando no ano é futebol de time que vai crescer muito. Não, sem querer colocar
minhocas na cabeça do torcedor cruzeirense, mas podemos esperar coisas boas para o ano de 2018, porque ele promete muito para o torcedor cruzeirense. Se a torcida fechar com o time, como fez esse ano, como fez em 2013 e 2014, a tendência é que conquistemos mais títulos. João, você concorda com essa minha visão? Você tem essa perspectiva? Você ainda sonha com o Cruzeiro campeão ainda Libertadores e Mundial em 2018? Vamos enfrentar o Real Madrid? Ou será que vai ter outro espanhol na disputa pelo Mundial? O Real não anda muito bem na Liga das Pernas nessa Liga dos Campeões, não vai disputando com o Borussia a última vaga, aí o Tottenham atropelando no grupo até agora. Mas acho interessante a gente falar sobre isso, Wander, porque eu acho que eu fico insistindo um pouco nesse argumento, né? Mas o ano não acabou pro Cruzeiro, né? E eu dizia isso quando acabou a Copa do Brasil, e muita gente já tinha jogado a toalha ali, e a gente olhou, olha, o Corinthians deixou chegar, a gente que não aproveitou as oportunidades. Se o Cruzeiro tira 3 pontos do Corinthians essa semana, se o Cruzeiro ganha os 2 jogos, por exemplo, né? Muito difícil ganhar do Flamengo no Rio, né? Ganhando do Flamengo no Rio, eu acho que a gente já vem mais animado para enfrentar o Fluminense, né? Não, mas eu vou resumir quarta-feira, esquece, não vou nem fazer a conta dos 2 jogos. Quarta-feira, o Cruzeiro vence o Flamengo no Rio, o Corinthians é derrotado pelo Atlético Paranaense em Curitiba. 8 pontos em 15 jogos. 8 pontos em 15 para ser disputados. Era o que o Cruzeiro teria que tirar. Se mantém essa diferença 2 rodadas depois, ainda dá para pensar na possibilidade. 8 em 12. Né? Então, eu acho que o que é importante é que o Cruzeiro não jogue a toalha enquanto a chance matemática, né? A gente fica... Eu acho que o Cruzeiro está muito pronto para a temporada 2018. O Cruzeiro tem que fazer ajustes pontuais para 2018. Quem acompanha o Guerreiros em Debate sabe que essa minha postura ela é recorrente ao final de cada temporada, né? Eu nunca defendi, nem em 2012, nem em 2015, nem em 2016, que tudo fosse revolução no Cruzeiro. Né? Acho que foram anos que a gente terminou o Brasileiro fazendo bons segundos turnos, e aí isso demandava, olha, pequenos ajustes para a temporada seguinte, como foi a passagem de 2012 para 2013, como foi a passagem de 15 para 16, aí mais mal feita, e de 16 para 17 um pouquinho mais qualificada. O Cruzeiro precisa de muito pouco para brigar por títulos em 2018. Atenção, não estou dizendo que o Cruzeiro vai ser campeão em 2018 fazendo pouco. Né? Acho que o futebol ele tem uma grande dimensão de imprevisto, né? Uma grande capacidade aí de criar surpresas, mas o Cruzeiro está muito forte. Né? Ele termina a temporada forte e precisando aí de ajustes pontuais para estar forte em 2018, ainda mais forte em 2018, né, Alvaro? Então, João, essa é a questão, né? O problema dessa nossa análise agora é o que vai acontecer com essas mudanças políticas, vamos colocar assim, que aconteceram no Cruzeiro agora, né? Saiu aí tá saindo aí a turma do Gilvan, tá entrando a turma do Wagner Pires. Eu vou adotar uma postura diferente daquela que eu adotei na semana da eleição, de muita preocupação com todas as mudanças no Comando Celeste. Eu na verdade decidi ser otimista, né? Eu decidi aguardar que a nova diretoria faça o melhor para o Cruzeiro e isso vai ser bom para todos nós, né? Ao invés de ficar nessa campanha de criticar, de falar mal, sem ver o trabalho sequer começar a acontecer, né? Então resolvi deixar para trás todo o passado Itair Machado e apostar que ele hoje está mais amadurecido, agora está num cargo importante do Cruzeiro, Esporte Clube, o maior clube de Minas Gerais, e ele vai precisar honrar isso. Enfim, então a questão é essa, aguardar que essa nova diretoria pense assim como nós estamos discutindo agora, né? Que o Cruzeiro hoje tem um time pronto, né? Que bem ou mal, dentro do nosso gosto ou não, apresenta um padrão, e isso é importante no futebol, né? Um time que apresenta um padrão de jogo. Nós passamos aí algum período vendo
times com treinadores que não conseguiam apresentar padrão, né? E hoje a gente tem um time que apresenta um padrão, gostemos ou não do que é apresentado, tem padrão. Então, essa questão que você acabou de colocar, João, a pontualidade, né, a precisão no reforço do time é o que vai fazer com que esse elenco dê aquele salto de qualidade para fazer em 2018 melhor do que em 2017. Até porque, com a disputa de Libertadores e, quiçá, né, se Deus assim permitir, conquistando o tri, disputar um Mundial fim do ano que vem, realmente o time precisa deixar algumas coisas que atrapalham hoje para trás, né, para se tornar mais eficiente, como na questão que pontuamos da eficiência ofensiva que precisa melhorar. João? Eu acho que os ajustes também passam por isso, né, sobre melhorar aspectos que o time precisa que evoluam. O Maior de Minas está aqui mandando que o Cruzeiro precisa de mais reforços de peso. Acho que a minha leitura ela é parecida com a sua, até porque eu acho que o Cruzeiro tem que ir ao mercado agora para qualificar o time. Não é nem o elenco. O Cruzeiro tem um elenco qualificado. O Cruzeiro tem que qualificar o time. Para trazer 2, 3 jogadores para serem titulares do Cruzeiro. Quando você vê o Rafinha do Bayern especulado, é isso. O cara para chegar e assumir a lateral direita do time. O Bruno Silva, do Botafogo, no mínimo em condições, aí, pelo que ele apresentou em 2017, de revezar com o Robinho na titularidade. E a gente sabe as condições físicas do Robinho. Eu, particularmente, vou até querer ouvir aí vocês em relação a essa questão, eu abriria a mão do Hudson nesse sentido. Eu acho que o Hudson é um investimento muito alto para alguém que no meu time de 2018 não seria titular. Eu acho que o Cruzeiro tem volantes melhores do que o Hudson para o time titular e pode, com o valor que está sendo pedido no Hudson, buscar ou um jogador para assumir a titularidade na posição, ou se bobear até uma alternativa melhor. Acho que o Cruzeiro tem que negociar o Hudson ou tentar compor com o São Paulo um novo empréstimo. Eu sei que o São Paulo entende que ele é um jogador valorizado, vai querer aproveitar disso, mas se não for possível uma composição, paciência. Mas eu não investiria os valores que estão sendo especulados no Hudson, justamente por entender que esses valores seriam melhor empregados na qualificação do time titular. Né? E que o Hudson não é um jogador que agrega tanto ao time titular, né, pelo valor que está sendo pedido pelo São Paulo. Então é interessante a gente ponderar esse situação. O investimento no Diogo Barbosa junto ao BMG para poder adquirir mais 25% dos direitos do Diogo é um investimento importante, porque o Diogo ele tem esse estatuto. Acho que a gente não conseguiria, inclusive, com o dinheiro que vai ser disponibilizado para 25% do Diogo, um jogador da posição que vai agregar mais que ele, né? Embora aí acho que um eventual interesse do Palmeiras com um investimento forte e uma negociação envolvendo o Vitor Luiz e mais alguém, não sei, acho que é algo que pode ser pensado, embora o Diogo já esteja adaptado ao time e eu faria um grande esforço para que ele permanecesse. É importante, eu gostaria muito que o Hudson permanecesse, acho que ele tem vaga no elenco do Cruzeiro, mas pensando aí no que o Cruzeiro precisa de prioridade, né, eu acho que esses investimentos no mercado agora devem ser na qualificação da equipe titular. O que você pensa disso, Wander? Concordo em gênero, número e grau, João. Concordo plenamente. O Cruzeiro precisa de reforços pontuais e contratações que vão chegar para poder vestir a camisa e ser unanimidade entre o torcedor. O Rafinha joga futebol em alto nível no Bahia. Até hoje é referência. Não vejo o Rafinha como um feijão bichado, uma laranja podre. Eu acho que vai chegar. É um cara de grupo. Tem uma história no Bahia que é gigante. Foi capitão várias vezes no Bahia quando esqueci o nome do outro jogador que não estava em campo, que depois você vai lembrar e vai me corrigir, porque você acompanha mais o futebol internacional do que eu, João. Esqueci quem que é o capitão do Bayern. Se eu não me engano, eu esqueci. Não vem ao caso aqui agora. Mas viria para somar. Sonhar com o Ricardo Goulart, acho que é muito alto.
Bruno Silva não vejo como solução para o meio de campo cruzeirense. Acho que o Cruzeiro precisa de jogadores mais rápidos, apesar que o Bruno tem se demonstrado um jogador de elenco, um jogador de grupo, um jogador que é versátil dentro da composição tática, cabeceia muito bem, assim como foi o Newton em 2013 e 2014. Mas o Cruzeiro precisa sim de reforços pontuais, não precisamos de grandes mexidas no elenco. Concordo com a renovação do Diogo Barbosa, e o Hudson, cara, é um cara de grupo também, João. Então pensaria duas vezes. Se o Cruzeiro tiver recursos para poder fazer investimento nele, acho que compensaria. Quem sabe a gente não consegue trocar o Hudson no Lennon e no Elber, fazer uma composição com os dois aí. Acho que os dois encaixariam no São Paulo como uma luva. O que você acha? Eu acho que, porque eu desejo para o São Paulo, seria um ótimo negócio. Mas, né, a diretoria do São Paulo tem outros objetivos para o clube. Acho que você vai ter que desempatar essa do Hudson, né, Álvaro, em relação a investir ou não esse valor no Hudson. Mas o Voia estava comentando aqui, né, ele estava falando do Philipp Lahm, né, que foi uma grande referência da seleção alemã na última década. O atual capitão do Bayern já é o Neuer, né, o goleiro. Mas o Philipp Lahm, lateral, né, que tá aí esteve no Bayern nesse tempo todo aí, que o Rafa teve por lá também, e é uma das principais especulações aí pro 2018 do Cruzeiro. E para você, Álvaro, então a questão Hudson, né, que é essa questão que acabou ocupando agora o nosso debate. O Cruzeiro deve investir no Hudson, né, para que o Hudson permaneça no elenco para 2018, ou você acha que é um investimento muito alto para a importância que o Hudson tem nesse elenco? João, eu desempato. Eu acho que não deve investir, não. Ainda mais agora, o Hudson teve essa lesão. Na verdade, eu já achava que não devia investir, né? O Cruzeiro tem jogadores para a posição, pode contratar outros jogadores para a posição. Enfim, eu gosto muito da dupla do Tetra, né? Que atuou ontem contra o Atlético Paranaense, Lucas Silva e Henrique. Enfim, a gente tem o Romero ali. Eu não sei se eu considero assim extremamente necessária a manutenção do Hudson em vista do investimento que precisa ser feito. Até porque, João, o Cruzeiro vai precisar de investimentos em outras áreas mais carentes do time. Enfim, eu desempato dessa forma. Acho que o Cruzeiro não deveria gastar esses recursos no Hudson, não. Devolve para o São Paulo. 5 milhões de reais, né, que é pelo menos a especulação, o valor da multa do Hudson, né, isso pode ser negociado, mas pensando no valor de 5 milhões de reais, é uma composição bem interessante aí para que a gente possa buscar um reforço, né, para o ataque, por exemplo. Né, um valor que pode fazer diferença nesse sentido. Acho que é nesse sentido aí que essa discussão acabou ficando 2-1. Acho que todo mundo entende que o Hudson permanecer seria muito importante. Né, a questão é a situação contratual, né, do Hudson. Acho que o fenômeno Ávila, né, em julho foi muito parecido em relação a isso. Acho que pouquíssimas pessoas entendiam que o Ávila tinha que sair do grupo. As pessoas ficam assim, o João critica muito o Ávila. Eu acho que o Ávila não é o jogadorzão que muita gente acha, mas ele era útil nesse grupo. O Ávila faz falta nesse elenco. Ele não vale aquilo que o Huracan estava pedindo. E ali, né, você dispensar o Ávila, digamos assim, abrir mão do Ávila, não significa abrir mão de ter um 9. Acho que você precisa buscar esse jogador. Tá faltando no elenco. E nesse sentido o Ávila faz falta. Mas tem que se ponderar sempre também o tamanho do investimento a ser feito em algum atleta. Eu acho que um pouco dessas definições passam por isso. Agora, Wander, sobre esse Cruzeiro e Flamengo nessa quarta-feira, eu queria te ouvir um pouco, né, o Cruzeiro enfrentou o Flamengo, né, pela final da Copa do Brasil, foi empate, né, no Maracanã em 1-1, empate no Mineirão 0-0, não tinha gol qualificado, por isso a gente teve aí, né, a decisão pelos pênaltis. A gente, se fosse gol qualificado, o Cruzeiro teria ficado com o título também em função do gol do Maracanã. E também se enfrentaram no Campeonato Brasileiro, né, no Mineirão, a partida também ficou empatada, né, no primeiro turno. Ou seja,
é um desempate aí dos desempenhos de 2017, né? No primeiro turno foi 1-1 a partida no Mineirão. Vendo o momento do Flamengo e vendo o que o Cruzeiro apresentou contra o Palmeiras na última segunda-feira, por exemplo, não vou dizer que há um favoritismo, não, acho que é um jogo muito difícil, o favoritismo até é do Flamengo mesmo, mas a sensação é que dá pra ganhar esse jogo, não é não, Vânia? Claro, perfeitamente, João. Temos amplas chances de ganhar esse jogo. O Cruzeiro, assim como o Flamengo, são dois gigantes do futebol nacional. Só em campo aí são 9 títulos brasileiros, Copa do Brasil. Então a rivalidade entre esses gigantes ela é imensa. E qualquer um dos dois pode sair com vitória. O resultado ele é subjetivo, é impossível prever o resultado entre dois gigantes como Cruzeiro e Flamengo. O Cruzeiro tem tradição de ganhar no Rio de Janeiro, principalmente, você falou o nome do estádio, eu vou te pedir para repetir o nome depois. Acho que o Cruzeiro vence na quarta-feira. Por quê? Pela condição técnica do elenco hoje, pela forma que o time tem de jogar junto. O elenco do Cruzeiro está mais acostumado a jogar junto. O Grêmio venceu o Flamengo por 3-1 nesse último final de semana, e o Flamengo estava perdido em campo, apesar de estar com várias peças reservas, um time muito mesclado, e tem outro detalhe também, João, o time do Flamengo vai vir mordido para cima do Cruzeiro pela perda do título da Copa do Brasil. Então o Flamengo vai tentar apagar um pouco da imagem ruim que ficou perante ao seu torcedor pela derrota na Copa do Brasil. E tem outro detalhe, isso ajuda muito o Cruzeiro, porque quando o Cruzeiro, como eu havia falado no comentário anterior, que quando o Cruzeiro joga contra times que jogam muito fechado, ele tem dificuldade. O Flamengo não, o Flamengo joga e deixa jogar. Então isso para o Cruzeiro é um bom fator. E o Cruzeiro tem uma defesa muito sólida. O Murilo está muito bem na zaga, o Manuel conseguiu se acertar, Fábio, não preciso rasgar elogios aqui. Então a defesa do Cruzeiro está muito sólida. Eu, como torcedor apaixonado, para reforçar a defesa cruzeirense, eu colocaria o Romero na lateral direita, para poder melhorar a condição de defesa do Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro fica mais forte defensivamente com ele. Não sei se você e o Álvaro concordam comigo, vou pedir para vocês opinarem nesse sentido também. Mas acho que o Cruzeiro ganha do Flamengo na quarta-feira, 2-1 no Rio, João. O Vânia já adiantando o palpite aqui, mas o Cruzeiro vai precisar também de definições, né, para a posição, para escalar os volantes, né? O Romero está suspenso, inclusive, para a partida, mas acho que é interessante que a gente possa pensar em soluções para o lateral direito. O Sidney está aqui também cornetando o Ezequiel, né? Acho que é um dos jogadores hoje mais questionados da equipe titular. O Sidney está dizendo ainda que tem que se esforçar para renovar com o Hudson, mas não no valor que está pedindo, né? Por esse valor alto, melhor investir no lateral ou num atacante. Aliás, o Romero não está suspenso o Rafinha, né? Que não vai poder atuar contra o Flamengo no Rio de Janeiro. O que eu acho que é interessante a gente destacar, então, dessa perspectiva do duelo contra o Flamengo, a gente deve ter na próxima Libertadores, Flamengo, né, tá muito próximo da vaga via Brasileiro, ou então, né, com o título da Sul-Americana, o Grêmio pela Libertadores ou pelo G4, o Palmeiras também muito próximo da vaga. São alguns dos adversários que a gente tem aí nesse caminho para a disputa do título da Libertadores. São 3 times que o Cruzeiro enfrentou 4 vezes no ano, né? O Cruzeiro enfrentou o Grêmio 4 vezes, venceu, não estou levando a Primeira Liga em consideração, senão era uma vitória a mais, mas o Cruzeiro venceu o Grêmio 2 vezes, empatou uma e perdeu outra. O Cruzeiro enfrentou o Palmeiras 4 vezes, empatou 3 e venceu uma. Vai enfrentar o Flamengo pela 4ª vez, 3 empates, né? E a gente vai tentar desempatar isso aí. É mais uma demonstração, né, do quanto o Cruzeiro se coloca à altura desses adversários para poder disputar as partidas. E o quanto o Cruzeiro está forte aí para a sequência do calendário com a Libertadores de 2018. Mas, claro, insisto nessa tese aí, o Cruzeiro necessita de reforços. Vamos aos resultados pontuais, mas precisa de reforços.
Vamos aos resultados da semana cruzeirense, então. O Cruzeiro se despediu do Campeonato Mineiro Sub-20, está fora da final, que será disputada pelo Atlético Mineiro e o Araxá. O Cruzeiro jogou a hexagonal final do Mineiro, todo com time reserva, em função da disputa da Copa do Brasil Sub-20. O Cruzeiro venceu a Copa do Brasil Sub-20, vai inclusive disputar, o Campeonato Brasileiro Sub-20, vai inclusive disputar a Recopa Sub-20 contra o Atlético Mineiro, que venceu a Copa do Brasil Sub-20, mas ficou fora da final da decisão, da final do Campeonato Mineiro, mas fez uma campanha, uma despedida aí razoável, com uma vitória sobre o América por 1-0, um empate contra o Vila Nova, os dois confrontos na última semana. A equipe juvenil, por sua vez, acabou eliminada da Copa do Brasil Sub-17, foi derrotada na Arena do Calçado pelo Flamengo por 1-0, depois de empatar em 1-1 no Rio, no estádio da Ilha do Governador, o estádio luso-brasileiro que o Álvaro estava perguntando, e acabou sendo eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-17. O Sada Cruzeiro perdeu a invencibilidade na Superliga, foi derrotado pelo MS Taubaté Funvic 3-2, mas se reabilitou com a vitória sobre o Caramuru Castro Vôlei 3-1 e, por consequência, recuperou a liderança da primeira fase da Superliga. No Campeonato Mineiro de Master, um projeto muito legal aí com ídolos históricos do Cruzeiro, o Cruzeiro venceu o América na decisão depois de empate nos pênaltis por 2-2, 3-1 nos pênaltis. O Cruzeiro ficou com o título do primeiro Campeonato Mineiro Master e já o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Nessa noite, segunda-feira, o Cruzeiro foi derrotado pelo Curitiba por 2-0 e segue aí na briga por uma vaga nas semifinais da competição, disputando o grupo A do torneio. Nessa semana tem Sada Cruzeiro e Lebes Canoas pela Superliga, JF Vôlei e Sada Cruzeiro também se enfrentam nessa semana. O Lebes Canoas no dia 8, o JF Vôlei no dia 10, Flamengo, Cruzeiro e Cruzeiro e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Tem final do Campeonato Mineiro Sub-14 na Toca da Raposa 1 no sábado, Cruzeiro e Atlético Mineiro. E a Arena do Calçado recebe no sábado, às 20 horas, Cruzeiro Internacional pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Destaque também para o atletismo com as vitórias de Vamar de Oliveira na quinta corrida Panda Race de Claraval, Minas Gerais, 10 km. Vitória de Marcela Cristina Gomes Cordeiro na primeira corrida, 8 km, das óticas Carol de Foz do Iguaçu, no Paraná. E a vitória de Valdir Sérgio de Oliveira na segunda corrida e caminhada da Metástase do Amor em Bom Despacho, Minas Gerais. Na mesma prova, Ivanildo Pereira dos Anjos ficou com o terceiro lugar. Segundo lugar de Marcos Antônio Pereira na Terra da Luz, meia maratona turística de Fortaleza, no Ceará. Terceiro lugar com Alexander de Los Santos no circuito corrida de rua atleta na estrada de Sobradinho, no Distrito Federal, 10 km. E sexto lugar com Graciete Moreira Santana Carneiro na 33ª edição da Maratona de Guadalajara, no México. Então, Álvaro, um Cruzeiro sempre vitorioso, é isso que a gente deseja. Eu abro espaço para a sua despedida. Tem o resultado das enquetes na sequência também, mas já abro espaço para você se despedir, deixar o seu abraço para a nossa audiência e seu palpite para essa semana celeste de Cruzeiro e Flamengo, Cruzeiro e Fluminense, Flamengo e Cruzeiro no Rio, Cruzeiro e Fluminense no Mineirão. O que o Cruzeiro vai arrumar essa semana aí, Álvaro? Diz pra gente aí com a sua bola de cristal. Boa noite e até a próxima, meu caro. Boa noite, João. Boa noite, toda a China Azul. É um prazer, e aliás, é um prazer e um privilégio participar deste debate. É o melhor debate sobre o Cruzeiro realizado neste nosso Brasilzão de meu Deus. Obrigado, João. Obrigado, Vander. Obrigado, Sidney. Abração, Paulo. Saudadíssima de você, Paulo Costa. Palpites. Olha, não vou palpitar placar, não, ô João. Mas Cruzeiro faz 6 pontos essa semana, tá? Cruzeiro faz 6 pontos essa semana. Como disse o Vander, né? Acho que o Flamengo virá mordido pela derrota na Copa do Brasil. Deixa vir que aquela defesa lenta lá, nós vamos explorar contra-ataques e passar por cima, meu caro. E quebrando toda a dificuldade de sempre de vencer o Fluminense que temos, venceremos também em casa no próximo domingo. Faremos 6 pontos essa semana. Esta é a bola de cristal do Álvaro, João. Boa noite a você, boa noite toda a China Azul. Grande abraço, muito obrigado pela audiência de vocês. Até uma próxima, pessoal. Álvaro, só tá meio embaçada essa bola de cristal aí.
porque afinal de contas a gente tem a bola de cristal não revelou o placar, mas tá valendo. Vamos às enquetes agora então, pessoal, dizendo que nota você dá pra atuação do Cruzeiro no primeiro tempo contra o Atlético Paranaense. 57% nota 7, o segundo tempo ficou com 48% nota 7, o Cruzeiro caiu de fato de produção, o primeiro tempo terminou mais bem avaliado. O craque da partida, Arrascaeta, levou com 48%. Você tem aprovado as atuações do time após a conquista do Penta da Copa do Brasil? Sim, a maioria tem aprovado, 55%, dizendo que aprova pouco, mas 20% até aprovando muito. O Cruzeiro tem mostrado desde o título, desde o Penta Nacional. Você aprovou a estreia do Jonathan contra o Atlético Paranaense, se ele deveria ser titular contra o Flamengo? A maioria dizendo que sim, né? 39% dizendo, porém, que ainda não é hora dele ser titular. 26% dizendo que aprovou e que já queria ele titular, né, nessa quarta-feira. Lembrando que o Cruzeiro não vai ter o Arrascaeta, né, não vai ter também o Rafinha, e aí tem que ter uma composição aí para poder formar a equipe titular, né, e nesse sentido o Cruzeiro pode ter inclusive o retorno do Rafael Sobis, que treinou normalmente nessa segunda-feira. E a sexta enquete, o que tem faltado para o time do Cruzeiro? Eficiência ofensiva, 78%. Agora, Vander, passo a bola para você se despedir também da nossa audiência, deixar o seu boa noite. Você já botou que é 2-1 pro Cruzeiro contra o Flamengo nessa quarta. Projeta aí também Cruzeiro e Fluminense, se tá junto do Álvaro com esse papo de 6 pontos, ou se vê o Cruzeiro vacilando nessa semana, Vander. Boa noite, é sempre um prazer, meu caro, e tá aberto espaço para sua despedida. O Fluminense é nosso freguês, João. O Fluminense é um eterno Série B. Enquanto ele não pagar a Série B, ele não vai ganhar do Cruzeiro nunca mais, se Deus quiser. O Cruzeiro ganha também do Fluminense lá no Rio, 3-1. O time do Fluminense é um time muito bom, leve, rápido, mas não tem maturidade para poder enfrentar o Cruzeiro em alto nível ainda. Queria agradecer os ouvintes, agradecer os espectadores da Rádio Guerreiro dos Gramados. Eu vou aqui cornetar um pouquinho, galera. Você falou do Rafael Sobis aí, tem muita gente que não gosta do Sobis, mas o Sobis, ele fede título. Todos os times que ele passou, ele conquistou títulos e era um cara para poder ser um diferencial na Libertadores de 2018. Escrevam o que eu estou falando, gravem esse programa. Sidney, me manda depois o backup da gravação do programa aí, porque eu faço questão de reproduzir ela na final da Libertadores do ano que vem. Outro detalhe, João, eu acho que seria isso, a gente comentou aqui, você falou, mas seria uma ótima composição, cara, mandar Elber e Lennon pro São Paulo em troca do Hudson, cara. Um atacante, meio atacante de rápido, um cara velocista, corre muito, o Elber chuta muito bem com as duas pernas. Trocar ele no Hudson e de lambuja a gente manda o John Lennon. O que você acha? Um abraço, pessoal, fiquem com Deus. Eu acho ótimo, acho difícil o São Paulo topar. A gente tem então, portanto, a lembrança de uma semana de muito Cruzeiro e Flamengo nessa quarta-feira e Cruzeiro e Fluminense no domingo. O Álvaro limpou a bola de cristal, tá aqui dizendo que é 2-0 pro Cruzeiro na quarta-feira e 2-1 no domingo contra o Fluminense. Eu lembro agora que o Guerreiros em Debate vai ao ar na segunda-feira às 21 horas, que o programa é feito ao vivo e também é gravado. Então se você perdeu uma parte, se quiser indicar para alguém, é só acessar amanhã a radio.guerreirosgramados.com.br. Vai estar disponível a gravação do programa de hoje, como já estão disponíveis aí todos os Guerreiros em Debate desde o início da temporada 2016. A gente tem o nosso acervo, estamos trabalhando no resgate desde o segundo semestre de 2012, o nosso programa no ar. Sobre os desfalques que a gente estava falando agora, né? O Rafinha não vai poder jogar, o Arrascaeta fica fora também porque vai para a seleção uruguaia, mas o Flamengo não tem o Guerreiro e não tem o Diego também, ou seja, o Flamengo também desfalcado para esse confronto. O Trauco também viaja para defender a seleção peruana. Enfim, a gente tem aí um confronto de desfalques, mais uma vez a data FIFA tirando um pouco do brilho das rodadas do Campeonato Brasileiro. Eu lembro que nessa terça-feira tem a live do Fábio Veloso no Facebook às 20 horas também, muito bacana, conteúdo em vídeo, a galera bate papo com o Fábio, conversa, troca ideias sobre a semana do Cruzeiro
também lá no canal do Guerreiro dos Gramados no Facebook, guerreirosgramados.com, aliás, facebook.com/Guerreiro dos Gramados. E tem o pós-jogo do Álvaro que já saiu sobre o Cruzeiro e Atlético Paranaense. Tem Fazendo as Contas, sonhando ainda com a matemática do título. Tem pré-jogo da quarta-feira, tudo isso e muito mais você encontra no Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Eu me despeço por aqui então, meu palpite, 2-1 pro Cruzeiro contra o Flamengo e 2-0, invertiu do Álvaro sobre o Fluminense. E Cruzeiro vivo na próxima segunda-feira na disputa pelo título brasileiro, faltando 4 rodadas. Tô projetando isso aí na minha bola de cristal também. Uma boa noite e até a próxima, pessoal. Guerreiros em Debate.